Olá, boa noite, gente. Estamos ao vivo aqui na Sala dos Professores. Eu sou a Simone Luz, tudo bem com vocês? Gente, vocês sabem que a minha grande missão aqui é ajudar você, professor do ensino médio, a despertar o interesse dos seus alunos pelas aulas, a engajar esses alunos para tudo que diz respeito ao próprio processo, né, dele de ensino, de aprendizagem, né? Então essa é a minha grande missão aqui. É te ajudar você, professor do ensino médio, a terem alunos cada vez mais engajados nas suas aulas. Fica comigo até o final que eu trouxe aqui duas práticas efetivas, porque hoje o tema, hoje nós vamos falar de como ajudar os nossos alunos, como ajudar o aluno do ensino médio a dominar, né? Como ajudar o nosso aluno do ensino médio que não teve um conhecimento prévio da série anterior ou até mesmo do ciclo anterior, sabe? Como ajudar esse aluno que não domina um conteúdo básico, que não tem domínio, né, de um conteúdo básico? Como ajudar esse aluno? Só que ele está lá no ensino médio, Simone, e aí? Gente, esse é um grande desafio nosso como professores, quando a gente encontra ali uma sala de aula, quando a gente está dentro de uma sala de aula com esses níveis de aprendizagem tão diversos e tão discrepantes, né? Dentro desses níveis ali do que é esperado para a série, do que é, inclusive, gente, minimamente esperado, tá? Hoje, nesse contexto de pandemia, tudo isso ainda está mais desafiador. Por quê? Porque a gente sabe e a gente ainda não conseguiu mensurar os prejuízos que o ensino remoto e as aulas online, enfim, como foi a efetivação desse ensino remoto? A gente não consegue ainda mensurar. Algumas pesquisas já estão sendo realizadas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é esse o contexto, né? Assim, não é essa a intenção, né? A intenção é trazer práticas para você. Mas tudo isso você já sabe, né? Todos esses desafios você já sabe. Houve sim um prejuízo. Eu não concordo quando eu escuto muitos professores ou até mesmo às vezes as famílias falando que foi um ano perdido, porque me leva a pensar que todo o meu esforço como professora foi perdido. E eu não admito isso, porque em tudo que eu faço eu busco dar o meu melhor. Então não sei se você concorda, não sei se você discorda, mas eu gostaria de te ajudar a pensar também que não foi um ano perdido o ano passado, e esse ano também não é um ano perdido. Não está sendo, não está sendo um ano perdido, sabe? Quero já encher o seu coração de esperança e dizer para você, conta comigo, você que está entrando aqui agora no Instagram, né? Dispara esse aviãozinho, coloca aí o coraçãozinho, vai interagindo aqui comigo, me fala se o áudio está bom, se está tudo certo. Talvez você depois assista pelo YouTube ou pelo Face também, porque são 3 vias aqui, 3 canais que eu tenho utilizado para fazer chegar esse conteúdo até você. E eu já te falo, né? Compartilha com os amigos, com outros professores que você acredita que vai se beneficiar dessa aula de hoje, tá bom? Vamos lá, seja bem-vindo mais uma vez, seja bem-vinda. Vamos falar então de como a gente pode ajudar os nossos alunos do ensino médio que não dominam o conhecimento básico, né? Que não domina os conceitos básicos que deveriam ter sido trabalhados nos anos iniciais, nos anos finais. Eu estou falando do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano, tá? Então, assim, como ajudar esse aluno que chega no ensino médio sem esse conhecimento anterior? Vamos falar sobre isso? Bom, a primeira coisa, gente, importantíssima da gente refletir é o seguinte. Uma coisa é a gente falar de dificuldade de aprendizagem, tá? Uma coisa é a gente falar de dificuldade. E a outra coisa é a gente perceber que existe uma lacuna, eu vou até pegar uma folha aqui, que existe uma lacuna, tá?
existe uma lacuna. Eu tô escrevendo aqui. Bom, peguei 2 palavras aqui só para ilustrar, tá? Ó, uma coisa é eu entender o que é a dificuldade de aprender do meu aluno, o que é o déficit de aprendizagem. E outra coisa é eu perceber que o que foi ofertado, o que foi oferecido, deixou a desejar, né? Ou seja, existe aqui uma lacuna, ó, existe aqui uma lacuna, um vazio que não foi preenchido. E aí eu não posso chamar isso de dificuldade de aprendizagem, tá errado, e vocês sabem disso, né? A dificuldade, ela é detectada quando tudo que foi ofertado para o meu aluno no momento certo, na idade certa, com todos os recursos disponíveis, todas as estratégias disponíveis, os estímulos, as informações, enfim, ou seja, todo o conteúdo, todas as competências, né, que foram ofertadas, né, para o meu aluno desenvolver, ok, foi no tempo certo, na idade adequada, eu usei de todos os recursos, de todas as alternativas, mas este aluno não houve a assimilação, ele não conseguiu aprender, não houve ali o conhecimento, não atingiu o conhecimento, tá? A BNCC é um documento que traz pra gente o trabalho por competências, e eu já falei em lives anteriores aqui que os 3 pilares de uma competência, o que forma uma competência é o conhecimento, a habilidade e a atitude, eu já falei aqui. Vocês já sabem disso, tá? O conhecimento é o meu experimento, é a minha percepção, é eu fazer essa assimilação de conhecer. Isso é um lápis, eu sei que isso é um lápis, por quê? Por causa da forma, por causa enfim, isso porque tem lápis de diversas formas, mas enfim, eu sei que isso é um lápis. A habilidade, então eu sei pegar o lápis corretamente, escrever, utilizar esse recurso da melhor forma possível. Então, a habilidade é o meu saber fazer, e a atitude, não, é porque eu quero pegar esse lápis, eu quero escrever, eu quero estudar e utilizar dele e tudo mais. Enfim, então, hoje a BNCC é um documento que trabalha e que é pautado, é todo estruturado em competências, tá? Então, quando eu falo aqui que o meu aluno tem dificuldade de aprendizagem, é porque eu já ofereci os recursos, estratégias, conteúdos, conceitos, tudo aquilo que você pode imaginar, metodologia, já se utilizou de métodos, já buscou recursos, e mesmo assim aquele aluno não conseguiu desenvolver uma competência. A competência esperada para aquele ano, para aquela série ou até mesmo para aquele ciclo. Aí eu começo a perceber que é uma dificuldade de aprendizagem e eu preciso solicitar ajuda de especialistas. Talvez não compete mais ao pedagogo, a toda a equipe gestora da escola, ao professor especialista no sentido das disciplinas específicas. Então, eu preciso de uma ajuda de um especialista, um neuro, uma psicóloga, um psicopedagogo, que seja, tá? Porque aí eu entendi que o meu aluno teve acesso aos conteúdos, aos recursos e às práticas, e ele não assimilou. Eu preciso descobrir a razão, eu preciso descobrir o porquê. Agora, quando esse conteúdo, essas estratégias, os conceitos,
tudo não foi ofertado da melhor forma possível e das diversas formas possíveis, eu não posso chamar isso de déficit de aprendizagem. Existe a lacuna. Existe aí um espaço a ser preenchido. Meu aluno não teve acesso a esse conhecimento. Ele não foi apresentado, né, vamos dizer assim, não foi desenvolvido o conceito, o conteúdo. Então, eu não posso dizer que isso é dificuldade de aprendizagem. É muito importante a gente fundamentar isso daqui, porque às vezes a gente coloca como um sinônimo e não é. Não é sinônimo, tá? São coisas completamente distintas. Bom, vamos seguindo aqui. Tá fazendo sentido aí? Tá seguindo a minha linha de raciocínio? Sim? Ok. Então, vamos lá. Vamos continuar. E aí, talvez você deve se perguntar, né? Mas o que eu devo fazer, então, Simone? Por que eu tenho que me importar com isso em si? Por que eu tenho que... E por onde que eu deveria começar? Pensa um instante comigo. Se você estivesse num lugar que você... aliás, você já esteve num lugar onde você se sentiu perdido, perdida, sem saber para onde ir, se você tinha que virar para a esquerda, se você tinha que virar para a direita, o GPS não funcionou e você não sabia para onde ir. Qual a sensação que você sentiu? Qual foi o sentimento que veio? Outra coisa também é você estar numa roda de pessoas ali, ou num jantar, ou numa festa, ou num lugar, e que as pessoas estão falando um determinado assunto e você não sabe nem do que se trata, não faz ideia nem de onde veio, nem para onde vai. Você se sente como? No mínimo, um peixinho fora d'água. Não é assim, gente, que a gente costuma falar? No mínimo, um cachorrinho que caiu do caminhão da mudança, não é assim? Gente, então, essa sensação que você sentiu, isso que veio à tona em você aí agora, se você já viveu uma experiência assim ou uma experiência parecida, é exatamente a mesma coisa que seu aluno sente quando você está explicando uma equação do segundo grau e não é porque ele não sabe fazer, porque ele tem uma dificuldade de aprender, é porque aquela equação do segundo grau nunca foi ofertada para ele lá atrás, onde ele tinha que ter entendido melhor o conceito de divisão, de multiplicação, de fração, para depois chegar na equação. Tá fazendo sentido, gente? Então, se isso não foi ofertado para ele, eu volto a dizer, tem o quê? Tem a lacuna. Tem a lacuna. Tá? Então, e o contrário? E o contrário, quando você vai viajar, você pega a estrada e você sabe exatamente para onde você vai. Quando você está numa roda de amigos ou de pessoas, que seja, mesmo que você não conheça, mas que você domina o conteúdo que está sendo falado ali, você domina a conversa, o assunto, você interage, você fala. Qual é o seu sentimento? Qual é a sensação que você tem? A mesma coisa é o seu aluno. A mesma coisa é o seu aluno. Quando ele está ali dominando o conteúdo, quando ele está num processo de desenvolvimento, de aprendizagem, a mesma coisa é o que o seu aluno sente. Tá fazendo sentido, gente? E se você negligenciar essa parte e não trabalhar um conteúdo anterior, os conceitos anteriores, o que vai acontecer? Seu aluno vai continuar como? Eu sei que você já até sabe a resposta. Desmotivado, desinteressado. Gente, não vai ter interesse. Vai ter interesse em quê? Ele não sabe. E detalhe, ele não sabe como fazer. Ele não sabe o que fazer. Percebe? E ele vai entrar nesse ciclo vicioso, ele vai continuar desinteressado, ele vai continuar nesse caminho que vai levar ele cada vez mais pelo desinteresse.
Tá fazendo sentido, gente? Vira um ciclo ali, ó, vicioso. E o contrário disso é esse ciclo virtuoso que leva o seu aluno a aprender e querer aprender cada vez mais. Por quê? Porque quando ele está dominando o conteúdo, quando ele entendeu, boa noite, oi Michele, bem-vinda, dispara o coraçãozinho aí, dispara esse aviãozinho, boa noite, saudade de você. Então, gente, quando o nosso aluno domina o conteúdo, quando ele sabe, ele vai se interessar ainda mais, ele vai se engajar ainda mais, ele vai se envolver ainda mais. E quando há o interesse, o engajamento, o que acontece? Aprendizado, sucesso. Eu já mostrei isso aqui em outra live, gente. Nós já falamos sobre isso em outras lives, em outros momentos aqui, tá? Fica comigo que eu tenho 2 práticas aqui para fazer com vocês, para que vocês possam fazer com os alunos. Espero que ajude. Mas a gente precisa fundamentar aqui algumas ideias, a gente precisa só conversar minimamente antes, para que a gente consiga, né, clarear também ali os pontos de vistas, essas questões, para a gente conseguir aprofundar isso também em sala de aula. Porque senão a gente já chega rotulando, aquele ali não aprendeu porque é bagunceiro, porque não prestou atenção, aquele outro ali é porque a família não apoia, aquele outro ali é porque nunca vem para a escola, falta o tempo todo. E, na verdade, a gente continua também nesse ciclo vicioso, né? Porque o professor, no fundo, a grande alegria do professor é ver o aluno aprendendo, é ver o aluno se desenvolvendo. O grande sonho do professor também é esse. Então, não adianta a gente falar assim, porque no fundo, se a gente fala assim, é da boca para fora. O nosso sentimento aqui no fundo do nosso coração é outro sentimento. Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido? Olha, a Michele falou assim que tá aprendendo muito com os vídeos. Um beijo no seu coração, viu? Você é maravilhosa. Um beijo. Um beijo no seu coração. Depois me chama no WhatsApp, viu, Michele? E entra lá no grupo do WhatsApp também, que eu vou deixar esses PDFs lá, tá? Lá no grupo. Aqui na biografia do Instagram, gente, o link do grupo do WhatsApp tá aqui na biografia. Entra lá no grupo, porque eu tenho deixado os PDFs para os professores, os PDFs de todas as lives, todas as práticas que eu compartilho aqui com vocês, eu acabo deixando lá no grupo e tirando as dúvidas de vocês também, se for o caso, para que vocês possam desenvolver isso realmente na sala de vocês, porque é isso que importa, né? Minha grande missão aqui é fazer chegar isso ao maior número possível de alunos e que esses alunos tenham a vida deles transformadas e impactadas através desse grande movimento aqui, porque a gente sabe que alunos envolvidos, engajados, gente, é um futuro novo, né? Pode parecer meio filosófico, mas eu acredito nisso. Eu acredito que nessa semente que a gente está plantando aqui, de verdade, em bons frutos que vamos colher. Eu acredito com toda a força da minha alma, tá? E aí muitos professores às vezes me perguntam assim: mas Simone, eu não posso simplesmente parar minha aula para ficar dando conteúdos passados, conteúdos anteriores. Eu estou no ensino médio. Como que eu vou parar a aula do ensino médio para dar conteúdo do 6º ano, para dar conteúdo do 5º ano, do 7º, 8º? Gente, aqui a questão não é você parar a sua aula. Não é você parar a sua aula. Mas, por outro lado, eu te pergunto, será que existe aí uma flexibilização? Será que você consegue ajustar e ir ajustando o próprio conteúdo em si, do ensino médio, com o seu olhar para esses alunos, com essa defasagem aí, né? Com essa lacuna? Porque existe uma lacuna que precisa ser preenchida. E será que você consegue flexibilizar? Porque o que vai adiantar você seguir com a sua turma do ensino médio? Vamos supor, você tem uma turma de 40 alunos, você segue com 30 e deixa 10. Eu tenho certeza que você nem consegue fazer isso. Você nem consegue agir dessa forma. Porque você é um professor e uma professora comprometida, eu tenho certeza. E que isso também dói em você, que isso também machuca em você essa realidade. Não é verdade? Então não é simplesmente parar o conteúdo, mas será que é possível flexibilizar?
Será que é possível trabalhar um pouco mais a empatia? A gente já falou um pouco sobre empatia aqui nas outras aulas. Será que é possível trabalhar um pouco mais a empatia e um aluno ali também conseguir ajudar o outro? A gente vai falar das práticas daqui a pouco, tá? Segura aí. Então, eu queria que você pensasse nisso, porque isso passa pela cabeça dos professores o tempo todo. Eu sei porque na sala dos professores rola muita conversa e a gente que acompanha, a gente sabe como é, né? A gente sabe. Outra coisa... Às vezes os professores falam assim para mim, Simone, o aluno precisa se dispor. Ah, o aluno precisa querer. Ah, eu não faço milagre não. Concordo. Você já parou para pensar que é uma questão muitas vezes, que é uma questão não. Você já parou para pensar que muitas vezes o fato do aluno não ter o interesse e não se dispor pode estar diretamente ligado à questão da autoestima? E a autoestima foi um dos assuntos que nós já falamos numas lives aqui anteriores. É só você procurar aqui no IGTV do Instagram, tá? Tem lives também no Facebook, agora no YouTube também nós vamos colocar. Então, você já parou para pensar que pode ser uma coisa assim mais enraizada e mais profunda? Porque se ele está com uma autoestima frágil, ele está acreditando fielmente que ele não é capaz, que ele não consegue, que ele não vai dar conta, que ele não tem competência, que aquilo não é para ele. E ele vai acabar desistindo. Inclusive, os índices, depois eu coloco aqui para pegar o número exato, porque eu não fiz essa pesquisa anterior, me veio aqui agora na mente, mas os índices de evasão escolar no ensino médio é ainda gritante. O número de alunos que não se formam, que não encerram o ensino médio, gente, no nosso Brasil, nós precisamos quebrar esse ciclo. Eu dependo de você, professor, para estar comigo. Uma andorinha só não faz verão não, gente. Então, esse aluno pode estar com uma autoestima tão enfraquecida, tão baixa, acreditando o tempo todo que ele não é capaz, que ele não vai conseguir, que ele acaba, inclusive, desistindo dos estudos. Se ele não desiste, ele te atrapalha, ele atrapalha os amigos, ele tem uma péssima disciplina, um péssimo comportamento. E vira aquele ciclo vicioso, aquela coisa difícil, o professor sai descabelado da sala de aula, querendo sair correndo, querendo, né, desistir até da profissão. Não, gente, não. E aí você pode falar assim, Simone, é fácil para você falar porque você não tem 30 turmas de ensino médio igual eu. Das 7 da manhã às 11 da noite eu tô em sala de aula com 30 turmas do ensino médio. Como que eu vou fazer tudo isso que você tá aqui me falando? Bom, eu te convido também para repensar todos os conceitos. Na live de domingo, não foi sábado, mas foi domingo, nós falamos um pouquinho sobre propósito. De você encontrar os seus porquês, as suas razões. Porque talvez não vale a pena ter essas 30 turmas e viver nessa angústia tão grande que tem gerado no seu coração. Mas Simone, eu preciso pagar meu aluguel, eu preciso pagar minhas contas. Eu também. Eu te entendo, eu sei como é. Mas Simone, eu já sou comprometida, eu vou com a maior garra, com o maior amor do mundo. Então vamos falar agora de estratégia, gente? Vamos, de verdade, de mão na massa? Sabe por quê? Porque se a gente fica o tempo todo com essa linguagem, vai dando pra gente uma sensação também de incapacidade, sabe? Gente, a gente sabe que o sistema brasileiro é falho. O sistema brasileiro, até hoje, por mais que a gente tenha ali as provas, que vai medindo o nível de aprendizagem, que vai mapeando as regiões brasileiras, que mais precisa, que menos precisa, que avançou, que não avançou. Gente, a gente sabe que tudo isso é muito falho. Eu não vou nem começar a discutir isso aqui com você, porque não é a intenção da live, mas tudo isso é muito falho. Você não tem gerência também sobre isso, a gente sabe. Mas o fato é que dentro da sua sala de aula, eu costumo dizer assim, o professor entra em sala de aula, ele fecha a porta, é ele.
É você, é a sua realidade com seus alunos, é o que você quer. Sim, se tiver que parar o conteúdo do ensino médio para voltar lá e fechar a lacuna anterior que ficou faltando lá no 5º, 6º ano e 7º ano, você tem autonomia para fazer isso. Você tem autoridade para fazer. A sala de aula é sua. E dentro desse contexto de sala de aula, sim, você é responsável. Você quis ser professor, você assumiu essa responsabilidade, você entende toda essa parte mais sistêmica, então precisa olhar com esse olhar também mais amplo. Porque senão a gente fica nesse lugar o tempo todo, o aluno tem que ter interesse, a família tem que participar, o sistema, o governo não apoia. Gente, vamos parar com isso. Vamos ser um pouco mais autônomos em relação a essa questão também. O meu papel aqui é te ajudar nessa autonomia. A minha missão aqui é te ajudar com as suas práticas, com o seu olhar, a te ajudar todos os dias a levantar com muito mais esperança, inclusive esperança. Sabe, dentro de um contexto, inclusive, de pandemia que a gente está vivendo, é um contexto até mesmo desumano para você, professor, que está aí em sala de aula, ralando todos os dias, todo suando a camisa. Termina uma aula e vai para outra e vai para outra. Vamos olhar com clareza para tudo isso. Vamos ter clareza, assumindo a responsabilidade apenas do que nos cabe, daquilo que é nosso. O que é do governo deixa para o governo. O que é seu hoje? A sua sala de aula é sua. Os alunos são seus. O governo é sua ingerência? Não. Gente, sabe? Então, calma. Porque senão a gente se sobrecarrega. Aí sabe o que acontece? A gente larga. Ah, vou largar de mão. Ih, larguei, Simone, larguei. Não quero mais saber disso, não. Entende? Não, gente, não. Se eu puder trazer aqui para você reflexões e práticas, primeiro, para te ajudar a ter alunos engajados. Segundo, nesse engajamento dos alunos, refletir diretamente também em você, na sua autoestima, na sua esperança, na sua motivação de fazer a diferença todos os dias na sua sala de aula. Porque essa é a minha missão aqui. Bora lá. Vamos para a prática então, gente? Tá fazendo sentido? Coloca aí para mim se estiver fazendo sentido. Eu trouxe 2 práticas, gente. Esse é um tema complexo, amplo. Nós vamos ter que repetir essa live para tratar para ir para outras vertentes. Eu trouxe 2 práticas aqui, tá? Lembre-se que nós estamos falando de como a gente consegue ajudar os nossos alunos que chegaram no ensino médio com uma defasagem aí, sem um conhecimento básico, sem um conhecimento prévio dos anos anteriores, das séries anteriores, tá? É disso que nós estamos falando hoje. Então, eu vou trazer aqui 2 práticas para vocês, eu já vou colocar aqui já, mas antes eu quero só ler um trechinho aqui do livro do autor Léo Freiman. Eu estou trazendo novamente esse livro, Como Ensinar Bem. Esse é um livro, deveria ser um livro de cabeceira para vocês a partir de hoje, tá? É um livro maravilhoso, que eu conheci recentemente, estou apaixonada e super recomendo, tá? É um trechinho assim, ó. É uma curiosidade. Aliás, eu tenho 2 curiosidades aqui para vocês. Deixa eu só pegar uma outra aqui. Cadê? Cadê minha curiosidade? Não, é essa. É essa mesmo, do Léo. Tá. Pensei que eu tinha escrito mais uma, mas não. Ó, presta atenção, gente. Escutem com o coração. Os seres humanos têm 2 momentos de expansão neurológica. Então, na nossa trajetória, na nossa vida, o Léo é psicoterapeuta, o Léo é palestrante, escritor, tá? Ele tem diversos livros, ele é fundador da metodologia OPE Educação, tá? Então, vamos lá. Os seres humanos têm 2 momentos de expansão neurológica, em que novas sinapses, neurais são feitas. O primeiro, entre 6 e 8 anos de idade. Ai, gente, é a fase da alfabetização. Ai, que fofura. No fim da primeira infância. Isso, eu falei sobre a primeira infância na live onde eu falo sobre autoestima, tá?
no fim da primeira infância, o outro na adolescência. Ou seja, essa fase que você está pegando do ensino médio, a fase que eles estão assim, ainda transitando sobre a adolescência, indo para a fase da juventude, para depois, obviamente, ir para a fase adulta, né? Então, olha só. Cadê? Tá. São janelas de oportunidades em que a grande instabilidade de cada fase, ou seja, eles estão vivendo uma grande fase de instabilidade. A fase entre os 6 e 8, os dentes estão caindo, a criança faz aquele esticão, tá aprendendo a ler, escrever, fala com mais coerência, né? A fase da adolescência é a mesma coisa, né? Faz aquele momento assim de esticão. De um ano para o outro, o nosso aluno nasceu bigode, a menina, né, nasceu seio. Então, não é assim, porque eles dão aquela esticada, né? Eles crescem. São janelas de oportunidades em que a grande instabilidade de cada fase pode ser bem aproveitada para lapidar o cérebro da criança e do adolescente. Ai, gente, olha isso, que lindo. Presta atenção. E, ao mesmo tempo, não adianta esperar muita calma, tranquilidade e estabilidade nessas etapas, já que o cérebro está em plena revolução. Ou seja, a criança e o jovem eles vão ficar mais agitados, eles vão ficar ali, a gente costuma dizer, os hormônios, né, aflorados, então é uma fase intensa. Porém, é a melhor, o autor vem dizer para nós, que é a melhor fase para que tudo seja lapidado. E aí você me pergunta, mas Simone, eu vou parar meu conteúdo do ensino médio para fazer conteúdo das séries iniciais e aí vai atrasar o conteúdo do ensino médio? Não, gente, aproveita. Olha o que o autor vem falar pra gente aproveitar essa fase. É uma fase maravilhosa para você aproveitar. Então, se você não tinha parado para pensar ainda nisso, pensa. A psicologia cognitiva acredita em influências, mas jamais na determinação do ambiente sobre o sujeito. E a história do mundo mostra inúmeros exemplos de resiliência, superação para justificar. Ou seja, gente, vamos acreditar mais nos nossos jovens, o quanto eles podem se superar, o quanto eles podem ser resilientes, o quanto eles são capazes de aprender. Vamos ajudar eles, inclusive, a acreditar que eles são capazes. Só que se você também não acreditar, não adianta. Vai ser uma palavra dita ali da boca para fora, sem energia, sem emoção. Sabe? Você conseguir olhar nos olhos dos seus alunos e dizer o quanto você acredita neles faz toda a diferença. E você sabe disso. Porque se você teve alguém que disse para você um dia, eu acredito em você, ou eu não acredito em você, você sabe o impacto que isso teve na sua vida. Que talvez você não esqueceu até hoje, né? Então, o adolescente será o que fizer de si diante dos seus recursos internos e externos. Diante dos seus recursos, abre parênteses, internos e externos, fecha parênteses, que tem e dos que vão construir por meio das suas competências comportamentais e cognitivas, que organizarão a sua atitude de modo geral diante da vida pessoal e profissional, tá? Então, gente, eu trouxe esse trechinho aqui, ó, que eu achei muito interessante para a nossa live hoje, uma vez que nós estamos falando de como ajudar o nosso aluno a preencher uma lacuna de aprendizado que ficou aberto e ele chegou lá no ensino médio com uma defasagem ali. Existe uma defasagem, não é dificuldade, não é deficiência, é defasagem. Por quê? Porque aquele conteúdo não foi ofertado. Percebe? Vamos para a prática agora, gente? Vamos para a prática? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um passo a passo para vocês. Primeira coisa que eu quero dizer é para vocês ajudarem os alunos de vocês a fazer uma rotina, a construir uma rotina. Por quê? Porque isso é muito importante. E depois as técnicas de estudo. Então, são duas práticas para que vocês possam desenvolver com os alunos de vocês, tá? Primeiro,
O procrastinar, o não gostar de estudar, como eu falei, pode estar diretamente associado à questão de autoestima. A procrastinação, ela traz um sentimento, aliás, uma sensação de bem-estar momentânea, tá? Então, por isso que procrastinar é a melhor coisa do mundo, mas que depois, se a procrastinação ela vai para um nível mais elevado, é extremamente prejudicial para a vida das pessoas, né, dos nossos alunos, tá? Então, eu deixei lá no grupo do WhatsApp uma tabelinha, mas não é essa tabelinha que eu quero falar. Eu quero falar dessa... Lá no grupo do WhatsApp você vai pegar a tabela completa, mas eu quero falar... Volto aqui, deixa eu voltar minha fala para ficar claro para você. Lá no grupo do WhatsApp você vai pegar a atividade completa, tá? Mas aqui o que eu quero frisar com vocês é o seguinte: como a gente vai ajudar os nossos alunos a estruturar a rotina? Essa é a primeira proposta. E depois um roteiro de estudos, tá? Porque eu sei o quanto é difícil você realmente parar o conteúdo do ensino médio por causa de 2, 3, 4 alunos, ou enfim, tá? Eu sei o quanto elaborar e fazer todo esse movimento é difícil. Eu sei que é. Não estou dizendo em nenhum momento que é fácil. Não estou dizendo, eu estou dizendo que é possível, tá? E entre o ideal e o real, existe um caminho que você vai escolher trilhar, que você vai escolher as melhores estratégias, que você vai decidir como você vai envolver os seus alunos, como você vai despertar o interesse dos seus alunos. Obviamente, eu estou trazendo aqui várias dicas e práticas. Dentre elas, quem escolhe é você. Quem tem a ingerência e a autonomia é você. A sala de aula é sua, os alunos são seus. Nesse sentido, sim, é sua responsabilidade, tá? Então, o meu papel aqui é trazer assim um leque de oportunidades aqui, de estratégias para você escolher aquelas que mais vão se encaixar diante da sua realidade, tá? Diante da realidade dos seus alunos, tá bom? Então, vocês vão pedir rotina. Anotem aí, papel e caneta na mão, gente. Trouxe o papel de vocês? Ó. Aliás, para a gente organizar as nossas tarefas, antes de organizar a rotina, vamos. A minha internet está reconectando. Pessoal, me falem se vocês estão me ouvindo. A minha internet aqui está reconectando. Ok. Só tô aguardando um minutinho, tá, gente? Essa reconexão. Piscou aqui a minha energia, está chovendo bastante. Eu estou aqui na região de São Paulo, então está chovendo bastante. Ok, vocês estão conseguindo visualizar aí? Pronto, gente. Ainda não. Se vocês assistirem essa gravação, vocês pulem essa parte aqui, viu, gente? Eu não quis encerrar o vídeo. Bom, eu vou continuar. Vou continuar assim. Vamos ver se vai dar certo, se vai funcionar.
Bom, estou aqui ainda, gente. Vamos ver se vai rolar. Se estiver falhando, vocês me avisam, por favor. Então, vamos lá. Pessoal, então, antes de organizar a rotina, como eu estava falando, nós vamos organizar as tarefas, ajudar os nossos alunos a organizar as tarefas. Nós temos alunos do ensino médio que já trabalham, nós temos alunos que não trabalham fora, mas que ajudam em casa, outros que também não ajudam, mas que de repente essa tarefa pode até, enfim, despertar nos alunos o interesse de contribuir com a família, né, de ajudar em casa de alguma forma, que seja, tá? O fato é que traz clareza para as nossas ações, né, para as nossas tarefas do dia a dia. Então, esse quadrante aqui, ó, amarelinho, vermelho, verde e azul, no amarelinho eu tenho assim, ó, programar, programe. No vermelhinho eu tenho assim, faça agora. No verde eu tenho assim, elimine. E no azul eu tenho delegue, delegar. O que significa isso? Significa que, e aqui eu tenho uma régua, né? Uma régua, ó, nesse nível de grau de importância. Então, significa que o programar e o fazer agora são muito importantes. Nesse nível de grau de importância, significa que, aliás, de urgência, né? Que o elimine e o delegue. Eu tenho aqui o elimine e o delegue. Então, o que acontece? Que quando, nesse nível aqui de grau de importância, que eu venho aqui para o topo, eu tenho o programe e o fazer agora. Quando eu venho para cá, nesse nível de urgência, que eu vou aqui para a ponta, eu encontro nessa ponta e nessa ponta esse meu quadrante vermelho, ou seja, são tarefas que eu não posso esperar, que eu preciso fazer agora, extremamente urgentes, que não dá para depender de ninguém e eu preciso fazer agora. Então, quais são essas tarefas? Pede para os seus alunos pelo menos ticar de 3 a 5 tarefas diárias, né? Ou semanais, que seja, mas o importante é diárias aqui, tá? Tarefas diárias. Então, nesse nível de importância e nesse grau de urgência, olha só, quando eu tenho aqui o amarelinho, e nesse grau aqui de urgência, como a minha, se fosse de 0 a 10 aqui, né? Eu só não coloquei o número da régua, mas se fosse de 0 a 10 aqui, então o meu amarelinho significa que aqui, tá, de 0 a 5, o que seja, ele não está tão no nível de tanta urgência assim, ou seja, é algo que eu vou programar, colocar uma data específica de quando eu tenho que fazer aquilo, de quando eu tenho que cumprir aquela tarefa, tá? Nesse nível de importância, aqui embaixo, ó, eu tenho o verdinho, ou seja, não é tão importante assim. E nesse nível aqui de urgência também, tá no início aqui do nível de importância e tá no início aqui do nível de urgência. Ou seja, esse é um dos pontos mais importantes que eu vejo. Eu posso delegar. O que é delegar? É pedir para alguém fazer para mim. Eu não preciso fazer aquilo. Eu posso, de repente, pedir uma ajuda, né? Compartilhar com alguém, dividir aquela tarefa com alguém, seja o que for. Para os nossos jovens, esse delegar talvez não funcione tanto como funciona para nós adultos. Depende. Depende muito, desculpa, gente. Depende, né? Porque talvez ele não possa. Se ele não tiver nada para delegar, ok, vai deixar o quadrinho aqui em branco. O azulzinho, ó, significa que nesse nível de importância, ó, tá baixo. Não é tão importante assim. Mas nesse nível de urgência, é urgente. Se é urgente, mas de repente eu não consigo fazer agora, será que eu consigo pedir para alguém realizar aquela tarefa por mim de alguma forma?
A minha avó pediu para eu ir ao mercado, mas eu estou terminando um trabalho de escola, uma tarefa da escola e eu não consigo ir no mercado para minha avó agora. Será que o meu primo consegue ir no meu lugar? A minha irmã consegue ir no meu lugar? São coisinhas das tarefas deles, né, gente? Então a gente precisa ajudar eles a pensar. Mas se esses dois quadrantes aqui eles não conseguirem preencher nesse momento, ok. Olhando as atividades que eles conseguem programar e as atividades que são urgentes, que precisa fazer agora, parar de procrastinar e fazer agora, já é um grande avanço. E depois, no arquivo que eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp, tem esses dois modelinhos aqui de rotina semanal, tá? Estabelecer as prioridades da semana, as tarefas diárias com os horários, em dois formatos, ó, tá? São só modelos, né? A ideia é o aluno ter clareza das tarefas que eles precisam realizar e quando eles têm que realizar. São tarefas urgentes que precisam realizar agora? Então, chega de procrastinar e vai fazer. São tarefas que eles podem programar, colocar um dia e uma hora específica para realizar a tarefa? Ok, então eles vão fazer isso, tá? Então, essa é a primeira ideia. Então, as atividades aqui, a proposta da rotina. Ó, Simone, mas meu aluno não tem essa folhinha bonitinha. Gente, olha aqui. Canetinha, folha de sulfite, tá? Lápis. Não tem canetinha. Lápis. A ideia de trabalhar aqui e brincar um pouquinho com as cores, você faz do seu jeito, você promove do seu jeito. Fala para eles também colocarem do jeito deles, tá? Coloquem datas. Gente, nós já falamos sobre planejamento aqui, tá? Na live, quando eu falei de autoestima, tem um gráfico que eu coloquei lá no grupo do WhatsApp. Todas as atividades aqui, todas as práticas que eu estou trazendo para vocês, eu estou colocando todos os modelos lá no grupo do WhatsApp. Entra lá e pega todos os PDFs para vocês, tá? Por último, não menos importante, eu quero falar do roteiro de estudos. Às vezes, o nosso aluno ele não sabe como estudar. Não é que ele não sabe estudar, mas ele não sabe como estudar. O como faz toda a diferença, tá? É você estabelecer para você as estratégias que vão funcionar, que vai dar certo. Então, esse daqui é um artigo, tá? Da revista Nova Escola, de novembro de 2015. Novembro de 2015, tá? Eu não tenho a capa da revista aqui. Faz tempo que eu peguei essa cópia, mas é novembro de 2015. Tá bom? Não, gente, novembro de 2011. Uau! Novembro de 2011, tá? Eu gostei bastante desse artigo, lembrei dele para trazer aqui na live para vocês, tá? Então, ele vem trazendo, eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp também, ele vem trazendo aqui conceitos, ó, que eu quero passar aqui para vocês, tá? Ó, que bonitinho, trazendo dicas, tá? Mas eu quero passar de uma forma mais resumida aqui, né? Prática mesmo. Então, o que esse roteiro de estudo, o que a proposta aqui desse artigo traz para nós, tá? Ele vem dizer pra gente ensinar os nossos alunos como fazer um resumo. Então, um dos pontos bacanas de práticas de estudo, de roteiro de estudos, é você fazer um resumo. Então, leu algo, viu algo, está estudando sobre aquilo, faz um pequeno resumo, descritivo mesmo, 1 ou 2 parágrafos sobre o conceito, sobre a ideia, sobre o tema que seja, tá? Faz um pequeno resumo e explique aquele resumo para alguém. Se a pessoa entendeu toda a ideia, uau! Né? Você atingiu um nível aí de aprendizagem, né? O aluno atingiu um nível aí de entendimento, de compreensão. Se ele conseguiu resumir por escrito e explicando na fala, tá?
Em uma das minhas lives eu também expliquei para vocês. Gente, voltamos aqui, né? Em uma das nossas lives eu também falei para vocês que o nosso aluno em 95, que o nosso cérebro em 95% das vezes ele aprende fazendo, tá? Nosso cérebro se desenvolve mais e aprende mais quando a gente coloca a mão na massa, quando a gente faz. Então, fale para o seu aluno fazer esse resumo, esse descritivo mesmo, e depois ele explicar. Esse é um movimento poderoso para assimilação de conteúdo. Depois, eleger informações. O que significa eleger informações? É como o artigo aqui vem trazendo para nós. É o grifar, é o sublinhar. Vocês viram que eu falei para vocês que quando eu fui lendo os artigos, né, o livro aqui, ó, do autor, eu fui, ó, coloquei um clipes, coloquei um marca-texto aqui. Ensine o seu aluno a fazer isso. Escrever, fazer pequenas notas, tá? Então, grifar informações que chamou a atenção dele para aquele tema específico. Depois, tomar nota. O que é tomar nota? É fazer perguntas, ou seja, é o próprio aluno fazer perguntas para si mesmo. Então, por exemplo, onde? Quando? Como? Por quê? Para quê? São perguntas poderosas que quando ele faz para ele mesmo e ele consegue responder para ele mesmo, pode ser ali uma outra virada de chave para que ele consiga assimilar aquele conteúdo, tá? E uma outra questão também importante aqui são os mapas mentais. É o esquematizar. Gente, a gente teria que fazer uma live só para eu repassar tudo isso daqui com vocês, porque é muito fazer na prática com vocês. E se vocês quiserem, vocês coloquem aqui nos comentários depois. Ó, um modelinho, por exemplo, de mapa mental é esse aqui, né? Por exemplo, do artigo aqui que eu peguei, mas a gente pode... O que é um mapa mental, gente? O mapa mental é você ter um tema central. Eu deveria ter trazido um mapa mental que eu fiz. Deixa eu ver se eu tenho aqui, porque eu fiz vários aqui das lives. Eu acho que... achei! Muito bem! Aqui, ó. O meu mapa mental da live. Ó, nessa live nós falamos sobre como lidar com a ansiedade no início do ano. Então, é um tema central, com subtemas. Muitas vezes o subtema eu puxei uma outra setinha. É que aqui eu fiz, não dá para explicar desse jeito para os alunos, né? Aqui só eu entendo. Se a gente for trabalhar com os alunos, a gente tem que trabalhar com cores, se possível, muitas vezes imagem e formas geométricas também ajuda bastante, tá? Então, eu ia desenhar um mapa mental aqui, mas como a internet não tá boa, eu não vou fazer hoje, mas a gente pode fazer um outro dia só as práticas dessa live, principalmente dessa questão do roteiro de estudos, né? Do resumão aqui. E por fim, rever os cálculos. Então, por exemplo, muitos professores de matemática me falam que os alunos sentem dificuldades de resolver problemas. Mas a dificuldade não está, muitas vezes, na resolução do problema em si, mas está na interpretação do texto. Então, o que acontece? Quando, aqui também o artigo, ó, eu vou deixar lá no grupo, tá, gente? Tá super explicado, super fácil, super simples, tá? O artigo, aliás, perdão, o cálculo, depois que o aluno fez, depois que o aluno tentou, depois que ele, enfim, chegou na resposta, deu certo. Então, ele vai descrever a resposta. Aqui, por exemplo, tem, ó, quando o número negativo é menor do que o número positivo em uma... Então, ele está descrevendo. Faz isso você, professor, de uma maneira coletiva com seus alunos. Descreva a resolução. Faça uma conclusão. Entende?
Faça essa descrição que com certeza os seus alunos vão assimilar ainda muito mais, tá? Por fim, agora eu vou passar aqui com vocês um checklist. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Não. 1, 2, 3, 4. Não, 5 mesmo, tá certo. 5 dicas aqui, tá? Pra gente resumir toda a nossa live de hoje. Olá, vocês que entraram agora, gente. Yasmin, tudo bem? Boa noite. Então, resumindo, gente, para encerrar aqui todas as dicas, né, que nós falamos sobre como desenvolver ajudar os nossos alunos com aquele conhecimento que não foi adquirido, né? Como trabalhar com os alunos dentro dessa defasagem tão grande, né, em sala de aula, tá? Conheça a sua turma, gente. Vamos conhecer a nossa turma. Conhecer os nossos alunos é fundamental, respeitar o ritmo de cada um, compreender as especificidades, trabalhar um pouco mais com a igualdade do que com... trabalhar um pouco mais com a equidade do que com a igualdade, tá? Depois, avaliações diagnósticas. Gente, não tem como a gente não fazer uma avaliação diagnóstica. E detalhe, só voltando lá na fala anterior, quando eu falo conhecer cada aluno, conhecer os seus alunos, eu também já fiz uma live sobre isso, sobre como a gente faz uma anamnese, deixei todo o material no grupo do WhatsApp, tá? Então, a gente já falou sobre isso aqui. Essas avaliações diagnósticas, gente, nos dá uma clareza gigantesca, imensa, da gente saber realmente aonde os nossos alunos estão, como eles estão, o que eu preciso desenvolver a partir de agora, tá? É muito importante. Simone, o que deve conter nessa avaliação? Sempre os conteúdos do ano anterior. Sempre. Porque se o aluno não souber os conteúdos do ano anterior, pouco ele vai conseguir desenvolver desse ano. Não tem jeito, gente. Tem hora que você vai precisar trabalhar com essas estratégias, né? Não tem jeito. Ensine o seu aluno a estudar. Foi essa dica que eu dei sobre roteiro de estudos. Ensina ele a estudar. Desperte nele o interesse, porque um aluno interessado, gente, ele voa, ele vai longe. Ele é capaz de ir muito mais além do que aquilo que a gente pode imaginar. Então, ensina ele a estudar. Todas as estratégias que depois você vai utilizar na sala de aula, eu não vou nem aqui ficar falando, porque você, inclusive, já sabe. Muda aluno de lugar, faz isso, faz aquilo, indica um reforço, indica isso, indica um professor. Mas eu tô dizendo, gente, você como professor, o que você pode fazer já, né? O que você pode fazer para ontem, tá? Para ir equalizando cada vez mais isso, né? Toda essa discrepância, né? Dessa questão dessa defasagem, entende? Tá bom? E depois, por último, né? Não menos importante, trabalhar com essa questão da rotina diária, tá? Da rotina diária, porque se o seu aluno tem uma rotina de estudos, se ele tem uma boa rotina, se ele tem tarefas ali estabelecidas, lembra que eu falei na live anterior sobre a pirâmide dos hábitos? Se ele consegue desenvolver novos hábitos, o que acontece, gente? O seu aluno vai aprender. Aqui nós não estamos falando de nenhum tipo de patologia, nós não estamos falando de nenhum déficit de aprendizagem. Eu falei isso no começo da live, então não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do preenchimento de uma lacuna, né? Daquilo que não foi ofertado e vai ser, sim, desenvolvido pelo próprio aluno. Quando ele tem uma rotina estabelecida, quando ele começa a se engajar, quando ele começa a realizar o próprio roteiro de estudo, desenvolver nele esse processo de aprender a aprender, entender que ele é capaz, entender que ele tem capacidade. Quando tudo isso acontece, gente, ninguém segura o seu aluno, ele vai deslanchar, ele vai aprender. E detalhe, você vai ser um dos professores, uma das professoras mais realizadas do mundo. Porque é isso que o professor sonha, é isso que o professor quer, tá? Então eu vou encerrar aqui a minha live, fazendo o meu último convite para você entrar lá no grupo do WhatsApp. Não se esqueçam que a minha grande missão aqui é trabalhar com você, professores do ensino médio,
a despertarem o interesse dos seus alunos pelas aulas, a terem alunos engajados todos os dias. E eu deixo aqui o meu forte abraço. Eu vou salvar essa live, vai ficar salva. E eu vou deixar todo esse material que nós estudamos hoje aqui, eu vou deixar esse material lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Um forte abraço, vamos juntos para cima da vida, que Deus te abençoe e a gente se encontra no sábado às 8 horas da manhã. Um beijo!